muito bom dia. É isso por enquanto. As poucas informações que a gente tem são da própria Polícia Federal, né? É isso, Nath. Bom dia para você, a todos que estão nos acompanhando aqui no Acorda Metrópolis desta quarta-feira. Essas são as informações por enquanto, Nath. A gente vai falar um pouquinho de Congresso Nacional, porque existia aí, teve a previsão de que Daniel Worcaro pudesse comparecer à CPI do crime organizado nesta quarta-feira. Além dele, o seu cunhado também poderia comparecer, o Fabiano Zettel. Eles estão sendo investigados aí por conta dessas fraudes envolvendo o Banco Master. Mas ainda ontem, durante a comissão, parlamentares que fazem parte do colegiado já sinalizavam que eles não iriam comparecer, e isso se confirma com a prisão de Daniel Worcaro nesta quarta-feira lá em São Paulo, em operação feita pela Polícia Federal. Como você disse, é a terceira fase da Operação Compliance Zero. A gente lembra que a primeira fase aconteceu em novembro do ano passado, quando Daniel Worcaro acabou sendo preso nessa primeira fase da operação. Mas depois de um tempo ele acabou sendo liberado, mas com medidas cautelares. Ele estava aí então utilizando tornozeleira eletrônica. Nesse mesmo período, em novembro do ano passado, nós tivemos a liquidação do Banco Master feita pelo Banco Central. Acabou sendo aí objeto de questionamentos ao longo desses meses. A segunda fase da Operação Compliance Zero já aconteceu em janeiro de 2026 e que teve como um dos alvos o cunhado do banqueiro Daniel Worcaro. Nós estamos falando do Fabiano Zettel. Ele acabou também sendo preso no mesmo dia da operação, mas depois ele foi liberado. E hoje acontece a terceira fase da Operação Compliance Zero, quando a Polícia Federal ela cumpre aí 4 mandados de prisão preventiva e 15 de busca e apreensão nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Importante a gente destacar aqui, Nath, que prisão preventiva ela acontece quando há risco de fuga do acusado, perigo para a ordem pública ou econômica, risco de interferência nas investigações, como intimidação de testemunhas ou destruição de provas, garantia da aplicação da lei penal para evitar que o acusado cometa novos crimes. Esses são os requisitos para decretar aí uma prisão preventiva que é feita por um juiz. A operação de hoje ela foi autorizada pelo relator do caso dentro do Supremo Tribunal Federal, o ministro André Mendonça. A gente relembra que antes de André Mendonça tivemos aí como relator o ministro Dias Toffoli, mas a sua imagem, toda a sua gestão em relação ao caso Banco Master acabou sendo desgastada, e ali perto do Carnaval ele acabou deixando a relatoria da ação que envolve o Banco Master, e por sorteio dentro do Supremo Tribunal Federal tivemos aí como novo relator o ministro André Mendonça. Ele que fez algumas alterações em relação a esse processo que corre dentro do STF, como por exemplo, o caso ele estava em sigilo em nível 4, considerado aí o maior nível dentro da Suprema Corte. Na gestão de André Mendonça, ele acabou diminuindo aí então esse grau de sigilo para o nível 3, que é utilizado normalmente dentro da Suprema Corte. De acordo com a Polícia Federal, a operação de hoje, Nath, ela tem o objetivo de investigar a possível prática de crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos praticados por organização criminosa. As investigações contaram aí também com o apoio do Banco Central. Também foram determinadas aí ordens de afastamento de cargos públicos e sequestro de bloqueios de bens no montante de 22 bilhões de reais, com o objetivo de interromper a movimentação de ativos vinculados ao grupo investigado e também preservar valores potencialmente relacionados às práticas ilícitas apuradas. Essas são as informações que a Polícia Federal passou para a gente. Como você disse, Daniel Worcaro foi preso no estado de São Paulo. A gente acompanha agora como é que vai acontecer todo o desenrolar. Daniel Worcaro, que estava previsto para comparecer à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, que acabou criando um grupo de trabalho para poder investigar essas fraudes envolvendo o Banco Master. A previsão é que ele comparecesse no próximo dia 10 de março. Estava tudo já organizado. Daniel Worcaro ele viria
de São Paulo até Brasília, com autorização do ministro André Mendonça, mas nesta quarta-feira essa operação foi deflagrada com autorização do Supremo Tribunal Federal. A gente fica aqui no Congresso, Nath, acompanhando toda a repercussão que isso deve gerar. Como você disse, Daniel Worcaro tem ligações políticas e esse assunto aqui em Brasília ele é bastante temido, Nath. Tanto que o caso, toda a situação acaba aí tendo certa resistência para a criação de uma CPI. Antes mesmo dos trabalhos no Legislativo retornar, tinha a expectativa de que ou Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal, ou Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, poderia ali instalar uma CPI para poder apurar essas fraudes envolvendo o Banco Master. Mas o assunto acabou não avançando na Câmara dos Deputados. Hugo Mota afirmou que existe uma fila de pedidos de CPI, então que essa fila deveria ser respeitada. Caso o Master entraria ali no final da fila, provavelmente não seria, então, instalada. Já no Senado Federal, eles queriam fazer a junção de fazer uma CPMI, que seria a Comissão Parlamentar de Inquérito Mista, envolvendo Câmara dos Deputados e Senado Federal. Para que isso pudesse acontecer, é necessário, então, que o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, fizesse a leitura do requerimento em plenário no Congresso Nacional, mas não há nem sinalização se isso deve acontecer. E o que os parlamentares acabaram encontrando? A saída. Eles, então, aproveitaram as comissões que já existem dentro das casas para poderem apurar esse assunto, como é o caso da CPMI do INSS. Daniel Worcaro, ele estava previsto para poder prestar os seus esclarecimentos lá no comecinho dos trabalhos, no dia 5 de fevereiro. Essa data foi alterada aí por pelo menos 3 vezes. Acabou, então, que ela não teve essa audiência, essa oitiva com Daniel Worcaro, não aconteceu. Comissão de Assuntos Econômicos instalou o grupo de trabalho, tentou também avançar ali com o depoimento de Daniel Worcaro. Foi marcada algumas vezes e desmarcada, como eu disse. Ela, então, foi remarcada aí para o dia 10 de março, com autorização do Supremo Tribunal Federal, mas com a prisão preventiva de Daniel Worcaro, isso também não deve acontecer. Já na CPI do crime organizado, eles também tentam aproveitar o assunto Banco Master para poder aprofundar nas investigações. Eles tentaram ali fazer a quebra de sigilo bancário envolvendo a empresa em que o ministro Dias Toffoli foi sócio, a Maridit. A gente trouxe essa apuração aqui no Metrópolis. Essa Maridit faz parte daquele resort Itaiaia, onde o Metrópolis trouxe na coluna de Andresa Matais. Porém, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, ele acabou, então, não autorizando essa quebra de sigilo acontecer. Ontem, parlamentares dizem que deve sim recorrer a esse caso que o ministro Gilmar Mendes, decano da Corte, acabou, então, não autorizando essa quebra de sigilo. Então, Nath, é um assunto que mexe muito com o Congresso Nacional, que mexe muito com Brasília, com a Câmara dos Deputados, com o Senado Federal. Hoje nós vamos ter aqui a circulação de muitos parlamentares, temos votações de pautas importantes nesta quarta-feira e com certeza o assunto Banco Master e a prisão de Daniel Worcaro deve sim tomar de conta das discussões nesta quarta-feira aqui no Congresso, Nath. Perfeito, Marília Ribeiro trazendo todos os detalhes, os contextos da existência do Daniel Worcaro dentro da política brasileira e a importância, né, que os parlamentares têm dado para conseguir ouvir. Agora, muito dificilmente vão conseguir ouvir o Daniel Worcaro, justamente porque foi preso pela Polícia Federal nessa quarta-feira. Valeu, Marília. Marília volta daqui a pouquinho para trazer mais informações sobre os assuntos importantes aqui para Brasília. E, claro, tem prioridade máxima. Assim que tiver novidades sobre o Daniel Worcaro, também chama que a gente te coloca ao vivo, Marília. Como a gente falou mais cedo com a Marília, as primeiras informações sobre a operação, a nova fase, a terceira fase da Operação Compliance Zero da Polícia Federal, estão chegando exatamente com a Polícia Federal. Então agora a gente lê a nota oficial da Polícia Federal que deflagrou nessa quarta-feira a terceira fase da Operação Compliance Zero. O objetivo da Operação Compliance Zero, dessa terceira fase, era justamente fazer a prisão do Daniel Worcaro, mas também não só a prisão do Daniel Worcaro. Vou ler aqui exatamente o que traz a Polícia Federal. O objetivo de investigar a possível prática dos crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos praticados por organização criminosa. Estão sendo cumpridos 4 mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal
nos estados de São Paulo e Minas Gerais. As investigações contaram com o apoio do Banco Central do Brasil e também foram determinadas ordens de afastamento de cargos públicos e sequestro de bloqueio de bens, no montante de até 22 bilhões de reais, com o objetivo de interromper a movimentação de ativos vinculados ao grupo investigado e preservar valores potencialmente relacionados às práticas ilícitas apuradas. Essas informações da Polícia Federal, eu destaco que são 4 mandados de prisão preventiva. 4. Aqui a gente está falando, por enquanto, da prisão do Daniel Vorcaro. Além dele, outras 3 pessoas tiveram um mandado de prisão preventiva expedidos pela Polícia Federal e liberados pelo Supremo Tribunal Federal. Toda essa terceira fase da Operação Compliance Zero foi baseada em dados do Banco Central, então teve a colaboração do Banco Central. Então, além do Daniel Vorcaro, ao longo das próximas horas, aqui você não perde nada, em Metrópolis TV, nosso canal no YouTube do Metrópolis.com e também, claro, lá em Metrópolis.com, você vai acompanhar quem são essas outras pessoas. Além de Daniel Vorcaro, quem são as outras 3 pessoas que tiveram a prisão preventiva expedida. Além dos 4 mandados de prisão preventiva, 15 mandados de busca e apreensão em São Paulo e Minas Gerais. Os mandados de busca e apreensão são aqueles mandados em que a Polícia Federal vai a escritórios, a casas, a endereços ligados, a principalmente as 4 pessoas que estão aí no foco da Polícia Federal hoje, Daniel Vorcaro e as outras 3 que a gente ainda não tem o nome, para saber se tem ali celulares, documentos. A polícia vai nesses endereços para buscar e apreender tudo que pode ser prova para conseguir continuar a investigação. O Fabiano Zettel, cunhado do Daniel Vorcaro, que foi detido na segunda fase da Operação Compliance Zero, do mesmo jeito que o Daniel Vorcaro lá na primeira fase, ou seja, saindo do Brasil no aeroporto de Guarulhos, também é alvo de prisão nessa quarta-feira. Então, Daniel Vorcaro e Fabiano Zettel. Ele ainda não foi localizado, o Fabiano Zettel. O Daniel Vorcaro foi localizado e foi preso. O Fabiano Zettel, essa outra pessoa das 4 que tiveram prisão preventiva determinadas, que também teve a prisão determinada, mas não foi encontrado. Então, a confirmação, e é por isso mesmo que a Polícia Federal traz o detalhe aqui para todo mundo em nota, porque o Daniel Vorcaro foi preso, ele foi encontrado. Fabiano Zettel é essa outra pessoa que teve o mandado de prisão preventiva expedido pela Polícia Federal, mas não foi encontrado. O Fabiano Zettel, essa pessoa aqui, estava muito ligado ao Daniel Vorcaro, aos negócios do Daniel Vorcaro, não só dentro do Banco Master, mas ele é um pastor da Igreja Alagoinha, ele é casado com a irmã do Daniel Vorcaro e, como eu disse, ele foi o maior investidor nas campanhas de Tarcísio de Freitas em São Paulo em 2022 e de Jair Bolsonaro em 2022 também. A campanha de Tarcísio de Freitas sai vitoriosa, a de Jair Bolsonaro não. Fabiano Zettel também é um nome muito importante, no caso que o Metrópolis.com deu em primeira mão, um furo de reportagem da gente. Você ficou sabendo dessa história por causa do Metrópolis há algum tempo, do Resort Itaiaia. Como que a gente chega num resort no Paraná ao Daniel Vorcaro, ao Fabiano Zettel? Porque, de acordo com a coluna da Andresa Matais, isso tudo foi confirmado com a confissão do ministro Dias Toffoli, do ministro do Supremo Tribunal Federal, recentemente, mas lá atrás, a coluna da Andresa Matais foi até o Resort Itaiaia, lá no Paraná, para confirmar se as suspeitas que existiam de que o ministro Dias Toffoli, ele não era apenas irmão de quem era sócio ali dessa empresa, mas que ele era um dos sócios, realmente, do Resort Itaiaia. E por que era importante confirmar essa ligação? Porque o ministro Dias Toffoli foi relator do caso do Banco Master no Supremo Tribunal Federal, antes do André Mendonça, e a empresa, o Resort Itaiaia, foi vendida através de 2 fundos. Um fundo que foi comprado pelo advogado dos irmãos da JF, os irmãos Batista, Wesley e Joesley Batista, que Dias Toffoli já tinha sido relator do caso, de um dos casos, então ali já tinha uma relação com um caso que ele foi relator, mas o outro fundo foi comprado por Fabiano Zettel, cunhado do Daniel Vorcaro. E dessa forma a ligação está feita, porque
Um mês depois, o ministro Dias Toffoli confessa que foi sócio dessa empresa, foi sócio do Resort Itaiaia, ou seja, fez negócios com o Banco Master, porque foi o Banco Master que fez essa compra através do Fabiano Zettel, que fez a compra do outro fundo do Resort Itaiaia. Está feita a ligação completa entre Dias Toffoli e o Banco Master e Daniel Vorcaro, e por causa disso ele se retira, ele abandona, ele desiste da relatoria no Supremo Tribunal Federal. Se ele continuasse e fosse julgado pelos seus colegas no Supremo como suspeito de relação com o caso do Banco Master, por isso não dava para ele continuar sendo relator, toda a investigação da Polícia Federal que foi liberada pelo Dias Toffoli poderia cair completamente. Então ele sai, ele tem uma saída honrosa, ele pede para sair, então é uma saída honrosa não só para o Dias Toffoli, mas para o Supremo Tribunal Federal, para os trabalhos de liberação e para os trabalhos principalmente da Polícia Federal, que já tinha ali 2 meses de investigação de Fabiano Zettel, de Daniel Vorcaro e de todo o resto que a gente está descobrindo em todas essas fases da Operação Compliance Zero, que hoje tem a 3ª fase e prende Daniel Vorcaro mais uma vez e tenta prender Fabiano Zettel, que não foi encontrado ainda, e outras 2 pessoas que tiveram prisão preventiva, a gente não tem o nome ainda, e 15 mandados de busca e apreensão em São Paulo e em Minas Gerais. Está feito todo o registro de tudo que a gente já sabe até agora, a partir da 3ª fase da Operação Compliance Zero. Lembrando, como eu já tinha feito essa lembrança, além da Operação Compliance Zero, que é essa principal e é a da Polícia Federal no Brasil todo, mas principalmente São Paulo e Minas Gerais, investigando todo o caminho do Daniel Vorcaro e do Banco Master, mas em alguns estados também tem a investigação de polícias locais, de polícias estaduais, para saber da relação do Banco Master com as aposentadorias. Porque no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, o estado pegou parte do dinheiro dos aposentados para as aposentadorias e investiu em créditos podres do Daniel Vorcaro. No Rio de Janeiro isso aconteceu e no Amapá isso também aconteceu. E é por isso mesmo que tem essas outras 2 operações de polícias estaduais em 2 estados. E para além disso, dentro da Compliance Zero, dentro da operação da Polícia Federal, o BRB também é investigado, é o Banco de Brasília, é investigado. E dentro da investigação do BRB tem diversos nomes importantes que estão relacionados, como, por exemplo, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, que fez encontros com Daniel Vorcaro. Porque assim como eu e a Marília, a gente estava conversando agora há pouco, as relações políticas do Daniel Vorcaro são extremamente importantes para a investigação. O Daniel Vorcaro, naqueles depoimentos que ele deu à polícia, o depoimento mesmo e a acariação que ele fez junto com o ex-presidente do BRB, também dos sócios ali, também integrantes do Banco Central que estavam fazendo toda essa fiscalização, o Daniel Vorcaro disse que se ele tivesse uma relação política tão grande, uma agenda política, agenda com nomes, telefones de diversos políticos em Brasília, se ele tivesse isso realmente como estavam falando, ele não estaria com tornozeleira eletrônica. Ele disse essa frase, querendo dizer que se ele realmente tivesse muitos amigos políticos, os amigos políticos liberariam ele da prisão, de alguma forma. Liberariam ele de usar a tornozeleira eletrônica. Mas o que se mostra é que ele tinha uma relação política também com diversos políticos. Recebia diversos políticos, teve encontro com o presidente Lula e teve essa relação de negócios com o ministro Dias Toffoli, que era o ministro relator do Supremo Tribunal Federal. Quando o ministro desiste, aí fazem um novo sorteio lá no Supremo e quem cai com a relatoria do Banco Central, aliás, do Banco Master, do caso do Banco Master lá no Supremo, é o André Mendonça. O André Mendonça fez essa liberação para a Polícia Federal prender o Daniel Vorcaro, os outros pedidos de prisão preventiva e os 15 mandados de busca e apreensão. Mas André Mendonça não é relator apenas do caso do Banco Master. Ele também é relator da CPI, do caso do INSS, da farra do INSS, também desbaratada pelo Metrópolis.com, lá no final de 2023, quando ninguém da imprensa falava sobre as fraudes do INSS. E o André Mendonça é também relator do caso do INSS. E a situação da CPMI do INSS é das situações mais
complexas aí nessa reta final, porque queria muito ouvir o Daniel Vorcaro, assim como a Marília Ribeiro nos trouxe. Tentou ouvir por diversas vezes e o ministro André Mendonça, inclusive, liberou o Daniel Vorcaro de escolher se viria ou não. Não só para a CPMI do INSS, mas para a Comissão de Assuntos Econômicos, a CAI. Ele liberou, mas disse que Daniel Vorcaro não viria com um jatinho particular como ele queria. Afinal de contas, ele era um investigado, não dava para seguir com a mordomia normal. O Daniel Vorcaro poderia vir, se quisesse, mas num jato da Polícia Federal ou num voo comercial. Ele não quis isso no primeiro momento, é por isso mesmo que ele não veio prestar depoimento nem na CPMI do INSS, nem na CAI. Agora, como a Marília estava trazendo pra gente, tinha ali o cenário de que ele viria, poderia vir agora, em outras comissões, como por exemplo também a CPI do crime organizado. Mas isso muito provavelmente não deve acontecer agora, porque ele foi preso pela Polícia Federal. E foi preso depois desse tempo todo de investigação. Ele é preso lá em novembro de 2025 e solto 10 dias depois, mas fica com tornozeleira eletrônica, não pode sair em diversos horários, medidas restritivas justamente para ele não atrapalhar as investigações da Polícia Federal e também não sair do país porque está sendo investigado. E agora é um cenário bastante diferente. Ele foi preso hoje, de acordo com a Polícia Federal, para que os bens sejam bloqueados. Um montante de 22 bilhões de reais foram bloqueados justamente para as investigações não serem atrapalhadas. Vou chamar a Marília Ribeiro de novo, porque a Marília tem mais informações, aí não exatamente de Daniel Vorcaro, mas de um